Eu vou falar sobre uma mesma situação. Eu já trouxe essa situação aqui antes, mas eu vou usar essa mesma situação. Mas acho que agora vou fazer de um jeito diferente também. Diferente, Lina, peço que você chame primeira chamar, pessoa então, pra gente passar. agora. Isso. Calma lá, Tadeu, vamos lá. Atitude de milhões, eu vou chamar o DG. Ah, Domingo, não. Isso não é verdade não, hein, gente. Tô falando essa festa não fez. Eu vou falar, e não é por causa do escondido. Não fez bem pra... respeitar. Tadeu, isso é de verdade? Ó, atitude de milhões. 1º de abril. Porque eu vou ressaltar entre os 3 meninos na decisão de abrirem mão da liderança, de continuar na prova. Vou dizer assim, dos 3 meninos que abriram mão de continuar na prova pela liderança, eu vou trazer o DG porque eu sinto que você era o que mais sabia o quanto essa decisão poderia te afetar pela nossa relação de antagonismo, pela relação que a gente tem criado aqui na casa, no jogo, por como a gente tem construído a nossa relação aqui no jogo. E quando os meninos falam sobre pular e abrir mão de continuar na prova, eu sinto que essa foi uma atitude de milhões partindo de você, especialmente porque isso poderia te afetar. Mesmo sabendo, inclusive, que eu poderia, sem saber, na verdade, se isso poderia ou não afetar a minha decisão ou qualquer outra coisa, sinto que vocês fizeram isso de coração, com todo o risco que isso poderia trazer, exatamente por isso como que levou ao que eu indicasse o PA. Mas vou trazer aqui atitude de centavos, vou falar do Arthur trazendo essa mesma situação, mesmo entendendo, como você já falou antes, sobre as suas preocupações, entendendo que aquilo poderia acarretar para você, mas assim como os riscos eram os mesmos se tratando dessas outras pessoas, né, do que isso poderia acarretar, eu sinto que essa foi uma atitude de centavos nesse sentido, porque ainda assim, como eu já trouxe, você não... a sua sensação, a sua relação com o jogo foi mais forte do que a possibilidade de você celebrar ali, ou parabenizar, ou qualquer outra coisa relacionada à minha liderança. E por isso, eu sinto que essa foi uma atitude de centavos. Posso falar, Tadeu? Pode. Bom, novamente te peço desculpas por isso, por não ter sido capaz de esquecer totalmente o jogo e ficar feliz com você sendo líder naquele momento, que era uma decisão que automaticamente me colocaria no paredão. E a gente precisa ser sincero, se o PA não tivesse me dado o anjo, eu estaria no paredão. Eu sou uma pessoa muito transparente, muito verdadeira, e eu já falei isso no outro jogo da Discord. Eu sou um ser humano, eu erro, e tá tudo bem com isso. Eu não sou capaz de me colocar numa posição de ficar feliz por você ser líder naquele momento sem eu ter vivido o que eles viveram. Eu sei. E eu acho que o meu maior erro, e eu disse isso, foi ter demorado para conversar com eles, para que eu pudesse entender o lado deles, para eles me explicarem o que eles vivenciaram, o que eles viram naquele momento e que só eles sabem, só vocês, eu não estava lá, para poder entender o porquê que eles fizeram isso. Então, no momento que você chega carregada pelos meninos, diante de todas as conversas que a gente teve, eu e eles, onde a gente combinou que a gente iria pra cima pra pegar a liderança, e eles falam só assim, a gente abriu mão pra Lina. Não tem como, não dá tempo, é uma fração de segundo muito rápida pra eu entender tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu naquele momento, pra que eu entenda que aquilo ali foi uma atitude que só eles vão saber explicar e só Deus vai saber explicar, pra eu ficar feliz e falar, putz, não, realmente foi incrível o que eles fizeram. Então eu não sou capaz de fazer isso ainda. Eu espero um dia conseguir ter uma sacada mais rápida, virar a chave. Hoje eu não sou capaz ainda. Porque eu não sou um robô, eu sou um ser humano e eu não sou perfeito. E por isso naquele momento... precisa de desculpa, porque eu acho que não tem que tomar relação. Não, preciso, porque se for uma coisa que te doeu, eu preciso sim te pedir desculpa. Mas acho que é pra eu peço desculpas não só pra você, mas pra qualquer pessoa que esteja em casa que se sentiu mal por essa situação, que não gostou da minha atitude. Mas é isso, eu não sou um robô. Sim. Eu sou um ser humano e eu vou errar. E eu vou tentar, e eu agradeço muito o Scooby, o PA, que tiveram essa paciência de trocar essa ideia comigo. Infelizmente, eu não consegui conversar com o DG, demorei alguns dias para conversar com o DG, mas que tiveram a capacidade e a paciência de me explicar, de me dar um outro lado. E sim, eu não vou ficar feliz de ir no paredão, eu não tô feliz de estar no paredão. É um lugar inseguro, incerto, desconfortável, ruim e que dá medo. E eu não quero ir pro paredão. Então, por esses motivos que eu tive essa atitude, e mais uma vez eu te peço desculpas por isso. Pessoal, tá ótimo. Então, vamos à foto? Vamos à foto, gente? Vamos lá.
Muito bem, obrigado. Essa plaquinha nele. Mas tudo que eu falar pro PA se estende ao Scooby. Eu sou um cara que tenho as minhas dificuldades e quando eu entrei aqui no programa eu falei que eu entrei com o pacote completo, com as minhas qualidades, com meus defeitos, com as minhas facilidades, com as minhas dificuldades. E eu tenho muita dificuldade de expor os meus sentimentos, de conseguir falar claramente o que eu tô sentindo, aonde tá doendo e o que tá passando na minha cabeça. E lá fora eu tenho algumas pessoas que fazem isso, que vão atrás de mim, a minha esposa é uma delas. Eu sei que isso é muito cansativo, muito chato e eu quero muito mudar isso, mas ainda cometo essas falhas em alguns momentos. E nesse momento aqui dentro, o PA e o Scooby foram essas duas pessoas que foram atrás de mim. Deve ter sido chato, cansativo e também peço desculpas a eles por isso, mas eles foram atrás e se preocuparam comigo, tentaram me dar um outro lado, mesmo no início eu sendo resistente, apontando o que a gente tinha combinado, falando sobre o jogo, eles tiveram toda a paciência de fazer toda uma volta para me explicar e isso para mim é uma coisa que vale muito, porque eles realmente se importaram comigo, consegui chegar num lugar onde eu realmente que não tinha sido legal, pedi desculpas a eles também. E então, por esse motivo, eu dou essa plaquinha para eles e agradeço muito ter aqui dentro pessoas, não só eles, como o DG também, depois a gente conversou, que se preocupam comigo e que tentam tirar o meu melhor a todo momento e apontar também as minhas dificuldades, os meus erros, as minhas fraquezas, para que eu possa melhorar. Então, a Atitude de Milhões vai para ele. Atitude de centavos? Atitude de centavos eu realmente não consegui pensar assim em nada que eu conseguisse trazer com muita clareza. Mas eu vou chamar a Jessie por uma coisa que ela falou ontem e queria que ela repetisse antes de eu falar para que eu não fale errado, não fale besteira, porque eu não queria falar nada de errado. Na hora que você, vou te perguntar, Jessie, na hora que você foi fazer a indicação, você falou alguma coisa sobre ser forte ou não ser forte, eu prefiro não acreditar nisso, eu não sei exatamente o que você falou, eu tive a sensação que você falou uma coisa e eu não sei se você falou exatamente isso, eu gostaria que você falasse novamente para que eu pudesse falar em cima do que você falou. O que eu entendi foi você dizendo assim... Mas, Arthur, a gente tem que ir em cima do que você entendeu mesmo, o que você viu como atitude de centavos. Tá, o que eu entendi... E aí a Jessie vai poder explicar depois, na hora dela. Tá certo. O que eu entendi foi ela dizendo que ela iria me indicar, porque ela não queria acreditar que eu era uma pessoa forte aqui dentro da casa e que ela preferia acreditar que as meninas eram a Alina, o Gustavo eram pessoas mais fortes. Isso foi o que eu entendi e não me chateei pela indicação, mas isso foi uma coisa que me incomodou na hora de você falar sobre isso. Porque é isso, eu me sinto sempre num lugar tipo estranho assim. E eu cometi um erro com você naquela outra semana do jogo da Discord, eu te pedi desculpas e eu achei que a gente estava num lugar diferente e eu percebi que a gente não estava na hora do anjo, que eu acho que você tem todo o direito de chamar quem você quiser, é um poder que o programa dá e a gente escolhe quem a gente quiser, mas por eu ter sido anjo 3 vezes e não ter certo, então acho que do anjo surpresa, tanto a atitude do anjo depois como a indicação direta com o argumento que você deu naquele momento. Então, sobre o argumento, eu acho que é uma coisa que eu já venho trazendo aqui, baseado em tudo que a gente vive aqui dentro, assim, em relação ao fato de muitas vezes eu acreditar que uma pessoa que está no paredão vai voltar e essa pessoa não volte. Às vezes em relação ao que você fala, como por exemplo, quando a Laís saiu, aquela fala sobre quem às vezes bate de frente com você acaba saindo, ou já bati em 3 paredões e voltei. E de fato você está voltando dos paredões. E a gente às vezes fica com medo, eu vou falar por mim, às vezes eu fico com medo de, por exemplo, te puxar num contragolpe e ser eliminada. Então, nesse lugar, eu queria te indicar para, de alguma forma, sentir que com o público, você fala com o público, você fala, eu fico me sentindo, de certa forma, enfraquecida. Então, quando eu te indico, eu não estou dizendo que você seja a pessoa mais forte da casa, porque eu não quero acreditar que seja isso. Eu quero acreditar que todos aqui temos as mesmas chances de chegar na frente e de ser vistos como jogadores assim como você. Porque a impressão que eu vejo muitas vezes é que as suas movimentações são vistas como grandes jogadas e os outros, inclusive eu, não necessariamente somos colocados assim.
E sobre o anjo, quando eu faço aquela decisão, eu me lembro muito de você naquela prova da CIA em que você ganha o anjo e você disse, eu pensei isso e decidi dar o anjo pra Laís e pra Larissa. E aí você disse que, aí a gente até questionou, nossa, você pensou tudo isso num pequeno espaço de tempo? As pessoas que estavam colocar de jeito nenhum naquele monstro, o Eli tinha sido monstro 3 vezes, a Slo tinha sido monstro na semana seguinte, o Gustavo era líder, eu não ia tirar o Gustavo, o PA eu já tinha tirado, né, daquele lugar, e o DG naquele momento não queria. Pedro, por uma atitude do Pedro, eu ganhei a prova, então só sobrava você. Então, de certa forma, no momento em que a gente se encontrava, eu não tinha um compromisso moral com você para não te colocar no anjo naquele momento. Então, assim, a atitude de eu te colocar no anjo e em seguida te indicar é porque eu tinha aquele poder e eu achei que seria coerente, mesmo achando que eu poderia ser indicada. Por isso que eu disse assim, eu quero sentir que eu também sou forte para as pessoas, estava em outra é o paredão. Entende? Então, assim, não é necessariamente algo específico em relação a você, mas é como eu me sinto em relação a você aqui dentro. Às vezes eu fico literalmente com medo de te enfrentar, mesmo a gente não tendo um embate direto, por achar que ir com você é um risco muito grande de ser eliminado. Só um parênteses rapidinho, Tadeu. Muito bem breve, por favor, Arthur. Eu, em nenhum momento, no paredão com a Jade, por exemplo, eu demorei 5 dias para eu comemorar. Em momento algum diz que você se sinta em relação aos movimentos que você faz aqui dentro do jogo. Obrigado. Ok, vamos à foto então. Obrigado.